governantes bons, mas que seguiam integralmente então a palavra de Deus, temiam a Deus, respeitavam a Deus e sua palavra, queriam agradar a Deus. Dessa maneira pode um governante ser um bom governante. O que a Bíblia afirma categoricamente sobre o poder? Que o poder pertence a Deus. Então sempre o homem deve reconhecer isso e deve sempre se submeter a isso. O poder pertence a Deus. Para você ser alguma coisa, para você ocupar algum cargo, para você fazer qualquer coisa, sempre dependente do poder de Deus. Depois, número 7, complete. O amor ao dinheiro, então, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui a sexomania está intimamente atrelada. Está, então, unida e atrelada à sede de poder. Gostam de pornografia, né? Muitos estão envolvidos aí com pedofilia, muitos estão envolvidos aí com todo tipo de prostituições, de pecados sexuais, que tornou-se um dos pecados mais comuns e perniciosos do nosso tempo. Então, a prática do sexo ilícito, o aumento assustador da pornografia, prostituição, homossexualidade e infidelidade conjugal. A número 10, para certos pregadores e conferencistas da atualidade, o que é o ministério? O que é então o ministério? Para eles é um meio de projeção pessoal, um modo de se adquirir prestígio, poder temporal e lucro financeiro. Infelizmente, está ocorrendo entre nós. Número 11. Em nossos dias há certos obreiros que não são pastores, mas mercenários, que abrem igrejas e fundam ministérios visando apenas o quê? Então estão apenas visando o lucro financeiro. Número 12. O que é mercenário? Então é aquele que trabalha em troca de qualquer vantagem material, sem nenhum interesse e intenção honesta de cuidar das ovelhas. Então isso é chamado mercenário. Quais pecados estão listados aí em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, aí na Bíblia? E tudo isso produto da ambição. Então, ensinos e práticas heréticas que destroem a fé e a vida cristã, heresias de perdição, todo tipo de conduta vergonhosa, suas dissoluções, exploração mercenária do povo, por avareza farão de vós negócios, adultérios e pecados do sexo extraconjugal, tendo os olhos cheios de adultério, falsa liberdade, prometendo liberdades, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então veja só que tudo isso resultado então dos pecados, né, desses falsos mestres. Na pergunta 14, cite pelo menos 3 maneiras de vencer a ambição. Então, primeiro, dominando a sede de poder, depois dominando a cobiça pelo dinheiro, depois dominando os desejos carnais. Depois, número 15, ligar aí a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, esse dominando aí os desejos carnais, a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, que são inclinações pecaminosas que nós devemos aí dominar, não deixar que o crente seja dominado por essas coisas. Andai em espírito e não cumprireis então a concupiscência, o desejo, a ambição da carne. Então essa palavra concupiscência, ela quer dizer exatamente isso, a ambição desenfreada, a ganância, o desejo desenfreado. Concupiscência dos olhos é o desejo, então, a ambição dos olhos, né? Depois tem aí a concupiscência da carne. Então, o corpo que tem ambição, desejos contrários à palavra de Deus, e a soberba da vida é o desejo de ser grande, ser maior do que todos. Então, esse registro em 1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, fala claramente sobre isso. Concupiscência, desejo, ambição, exagerado desejo, né? Essa cobiça pelas coisas que são da carne e não do espírito. Então devemos andar em espírito para não cumprirmos a concupiscência, o desejo, a ambição, a ganância da carne. E dominando então o desejo aí pelo dinheiro, né? Então a Bíblia diz que é impossível servir ao mesmo tempo a Deus e às riquezas. Devemos examinar sempre então a nós mesmos e perguntarmos como é que nós estamos. Estou muito ambicioso, estou muito cobiçoso, estou afligindo-me, perdendo a paz com Deus por causa disso. Desejo ficar rico, de ter cada dia mais. Estou muito preocupado em ser apresentado na igreja,
estou muito preocupado em receber honraria, prestígio, nome, estou preocupado muito em ser famoso. Tudo isso deve a pessoa se preocupar. Olha bem como é que está, analisa e veja o que tem que corrigir, né? É importante isso. E os que têm bens materiais na igreja devem viver como se não tivesse, viver de maneira humilde, simples e ajudar as pessoas. É para isso que você tem, para ajudar os outros. Depois, fala-se aí, dominando a sede de poder, né? Os pecados da avareza, principalmente, ambição, soberba, concupiscência dos olhos, devem ser vencidos mediante a fé no sangue de Jesus. E, pela virtude, então, do Espírito Santo que em nós habita, nós podemos vencer esses pecados. 16 aí diz, como a Bíblia nos orienta, vivemos satisfeitos em Cristo. Então, complete. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, a promessa de Deus não vai nos deixar, nem nos desamparar. Então, como nosso contentamento pode ser resumido? Então, disposição de suportar a privação. Devemos ter essa disposição de suportar a privação. O crente fiel sabe melhor que qualquer pessoa que não somos imunes às provações, né? Às aflições. Pelo contrário, né? A Bíblia diz que nós vamos passar por essas coisas, por tribulação, por aflições. Né? Precisamos passar por elas para sermos aperfeiçoados. Temos mais experiência para ajudarmos os outros. Temos de estar dispostos, então, a sofrer privações, se necessário, para realizarmos os elevados propósitos de Deus. Nós também devemos ver aí sobre o nosso provedor, que é Deus. Deus é sempre o nosso provedor. Então, o crente deve viver contente e satisfeito, porque as suas necessidades são aí supridas por Deus. Ele é o Senhor que provê, é Jeová Jireh. Todas as exigências naturais da vida humana, Deus provê para nós. E a ausência de cobiça, né? Devemos deixar a cobiça. Isso decorre da confiança do crente em Deus e da obediência também irrestrita à sua palavra. Número 18, o que é privação? Então, privação não significa pobreza e penúria, acomodar-se a pobreza, preguiça ou inatividade. Privação também não significa resignação, indiferença, inércia e acomodação diante de adversidades da vida. Número 19, o que quer dizer contentar-se? Então, não significa aí se acomodar à pobreza, preguiça ou inatividade. A Bíblia não se opõe àqueles que labutam diariamente pela vida cotidiana. Entretanto, condena os que se enriquecem ilicitamente, esquecendo-se do reino de Deus. E na última pergunta, número 20, para completar, o crente fiel a Deus não ambiciona as coisas elevadas deste mundo, mas entrega-se ao Senhor confiando que é poderoso para suprir todas as suas necessidades, quer nas áreas social e financeira, quer na espiritual. O que o Filho de Deus realmente aspira é a presença do Senhor, seus dons e seu reino, pois está certo que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus! Então, o crente fiel realmente em comunhão com Deus não fica ambicionando coisas altas. O que ele deseja realmente, que ele ambiciona mais realmente na sua vida, é ter aí os dons espirituais, né? É ter a presença maior de Deus na sua vida, é poder ser canal de Deus para abençoar os outros, e é sempre esperando a vida com Deus eternamente no céu. Glória a Deus. Queremos convidar você que está nos ouvindo a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador neste momento. Queremos convidar você também a se arrepender desses maus desejos, dessa cobiça, dessa ganância, dessa ambição terrível que você tem vivido nela. Vamos orar nesse momento. Nós convidamos você a orar conosco. Nós convidamos você a ser curado desse mal agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, doenças físicas, né, enfermos, além dessa doença que nós falamos da ambição, nós vamos orar também por as doenças físicas. Vamos orar nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam arrependidas a Ti agora. Em nome de Jesus, ministramos, Pai, o Teu perdão sobre elas. Oh Deus de amor, de misericórdia, abençoa essas vidas. Liberta, Pai, agora, poderosamente essas vidas, dessa ambição terrível, dessa cobiça, em nome de Jesus. Ó Senhor maravilhoso, nós te pedimos agora que vá de encontro àqueles que estão doentes,
sofrendo dessa doença maligna da ambição, da cobiça, e liberta agora em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que estão doentes, enfermos, ó Senhor, em nome de Jesus, nós libertamos essas vidas agora, expulsamos todo espírito de enfermidade em nome de Jesus, ministramos a Tua saúde sobre eles em nome de Jesus. Nós te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.